Imagina uma noite fria no interior, só o barulho dos grilos e o brilho da lua em cima do milharal. Desde pequeno, eu aprendi uma regra que parecia boba, mas que todo mundo levava a sério lá no sítio do meu avô. Nunca responde da segunda vez que te chamarem pelo teu nome, se você não tiver certeza de quem é. Eu ria disso. Achava que era só mais uma daquelas manias de gente antiga, não varrer a casa depois das 6, não apontar pro cemitério, não dormir com o chapéu na cama. Só que, naquela época, eu ainda não tinha ouvido a mulher me chamando. O sítio e o aviso. O sítio do meu avô ficava longe, bem longe da cidade. Estrada de terra, poeira vermelha, cerca velha torta, curral de madeira e um milharal que, de noite, parecia um mar preto balançando devagar. A casa era simples. Uma varanda com 2 cadeiras de balanço, uma lamparina amarela na porta e um cachorro velho deitado sempre no mesmo lugar, debaixo da janela da sala. Logo na primeira noite das férias, meu avô repetiu: se ouvir alguém te chamando lá fora, primeiro olha pela janela. Se não tiver ninguém, volta para a cama. Se chamar de novo, com a mesma voz, não responde. E se a segunda vez vier com outra voz, reza, mas não abre a boca. Perguntei o motivo. Ele só passou a mão na barba branca e falou: voz é fácil de pegar. O que fala com ela, nem sempre é gente. Eu ri, mas confesso, naquele dia, já fui dormir com a pulga atrás da orelha. 2. A primeira vez que me chamou. Uma semana correu tranquila. Trabalho na roça de manhã, café com bolo de milho à tarde, prosa na varanda à noite. Até que veio uma madrugada de lua cheia. Eu acordei sem saber por quê. O relógio de parede travado em 3 e pouco da manhã. A casa inteira em silêncio. Foi aí que eu ouvi: "Ô, Lucas!" Era a voz do meu pai. Do jeitinho que ele chamava quando queria falar sério, arrastando um pouco a última sílaba. Só tinha um problema: meu pai estava na cidade, a mais de 40 quilômetros dali. Levantei devagar, coração batendo alto no peito, e fui até a janela do quarto. Afastei a cortina com 2 dedos. O terreiro estava deserto. O poço, a mangueira, o tronco velho onde amarravam o cavalo. Nada. O cachorro, que sempre dormia espalhado na varanda, estava encolhido num canto, encarando o escuro do terreiro com o rabo prensado entre as pernas. Pensei: deve ter sido sonho. Estava virando para voltar para a cama quando ouvi de novo: Lucas! Dessa vez, a voz veio mais perto. Mas não era mais a voz do meu pai. Era a minha voz. Igualzinha. A mesma entonação, o mesmo jeito de dizer meu nome. Como se eu estivesse do lado de fora, me chamando. Ali eu congelei. O aviso do meu avô veio inteiro na cabeça. A garganta secou, a boca travou, e eu fiz a única coisa que consegui: não respondi. Fiquei parado, escondido atrás da cortina, segurando a respiração. O chamado não se repetiu. Só o milho, lá longe, mexendo devagar, sem vento nenhum. Na manhã seguinte, contei tudo para o meu avô. Ele ouviu calado, sem me interromper. Depois, só disse: ainda bem que você não respondeu. Quem chama assim não quer conversa. Quer lugar. 3. A história da mulher que sumiu. Naquela tarde, sentado na varanda, ele decidiu me contar de onde vinha aquela regra. Disse que, muitos anos antes de eu nascer, morava numa casinha profundo do sítio uma mulher chamada Ana. Dona Ana vivia sozinha, marido tinha ido embora com outra, nenhum filho, a família morava longe. Toda noite, ela dizia ouvir alguém chamando pelo nome dela no terreiro. Sempre 3 vezes. Na primeira, era a voz de alguém conhecido: o pai, a mãe, o ex-marido. Na segunda, a voz ficava estranha, mais distante, meio rouca. Na terceira, quem chamava parecia ser ela mesma. Até que um dia, cansada de sentir medo, resolveu responder. Abriu a porta e falou: "Tô aqui. O que você quer de mim?" Foi a última vez que viram Dona Ana. De manhã, acharam a porta aberta, a lamparina acesa na mesa da cozinha.
E só as marcas dos pés dela indo até o começo do milharal. Não tinha pegada voltando. Alguns diziam que ela tinha fugido para a cidade. Outros, que o ex-marido veio buscar à força. Mas meu avô, olhando para o milharal escuro, sempre dizia: quando a pessoa some depois de responder chamada de madrugada, não é a estrada que leva, não. É o que tá chamando. 4. Quando ela começa a chamar de novo. Depois daquela primeira noite, os chamados começaram a aparecer com mais frequência. Nem sempre eram para mim. Às vezes, eu acordava ouvindo: mãe. Voz de criança pequena, chorosa, do lado de fora. Mas não havia criança nenhuma morando por perto. Noutras madrugadas, era o nome da minha mãe, claro como se fosse ela mesma. E, de vez em quando, voltava o meu Lucas. Eu comecei a notar um padrão. Sempre entre 3 e 3:20 da manhã. Sempre começava longe, lá pro lado do milharal. A segunda vez vinha mais perto, e quase sempre com a voz um pouco diferente. Teve uma noite em que eu decidi gravar. Peguei um gravador velho de fita cassete que meu tio usava para registrar modão de viola, deixei na janela do quarto, apertei REC e esperei. Demorou, mas veio. Lucas. Na fita, depois, a voz parecia normal. Mas na hora, ao vivo, tinha um eco esquisito, como se falasse dentro de um buraco fundo. Alguns segundos, e veio a segunda. Lucas. Eu senti o arrepio subir das pernas até a nuca. Era minha voz de novo. Por um instante, tive a sensação de que minha boca se mexia junto, mesmo eu calado. No outro dia, mostrei o áudio para o meu avô. Ele escutou até o fim, rebobinou, ouviu de novo. Na segunda chamada, franziu a testa. Percebeu? O quê? Por baixo da tua voz, tem outra, mais grossa. Apaga isso. Tem coisa que, se a gente ouve 2 vezes, acaba convidando para entrar. Eu apaguei. Mas o chamado não parou. 5. À noite na porta do quarto. A pior noite foi na última semana das férias. Eu já deitava com medo. Tentava dormir antes das 3, como se isso fosse resolver alguma coisa. Nessa noite, não veio do terreiro. Nem do milharal. Veio da porta do meu quarto. Eu acordei com um sussurro bem colado na madeira. Lucas, abre aqui. Sou eu. Era a voz da minha mãe. Idêntica. Só que minha mãe jamais ia estar ali, naquela hora, naquela casa, naquele sítio. A maçaneta girou devagar, rangendo. Eu prendi a respiração. Abre, Lucas. O cachorro, do lado de fora, rosnava baixo, como se estivesse deitado, mas sem coragem de chegar perto. Então veio a segunda chamada, num tom mais seco. Lucas. Agora era minha voz. Exatamente a minha, irritada, impaciente, como eu mesmo ficava quando alguém não respondia. A vontade de dizer que foi quase irresistível. Parecia que a frase subia da barriga para a garganta sozinha, sem eu querer. Do lado de fora, alguma coisa arranhou a porta, na altura da fechadura. Unhas, tentando achar um jeito de entrar. Foi quando eu ouvi, lá da sala, a voz verdadeira do meu avô. Lucas, você tá acordado? Tô sentindo coisa ruim aqui. Ele começou a rezar alto. Na mesma hora, a maçaneta parou. O arranhado cessou. E o silêncio caiu de um jeito pesado. Quando o dia clareou, a porta do meu quarto estava toda marcada de riscos, por fora. Por dentro, lisinha, como se nada tivesse acontecido. 6. O que essa coisa realmente quer? No dia de ir embora, meu avô me levou até a beira do milharal, bem onde, segundo ele, as pegadas da dona Ana tinham terminado décadas atrás. O sol estava se pondo, o céu laranja, e o vento fazia o milho render uns contra os outros. Ele falou sem olhar para mim. Tem alma que perde o corpo e fica agarrada no único jeito que tinha de ser notada, chamando. A pessoa some, mas o chamado dela continua. A gente esquece da dona Ana, mas o jeito que ela chamava, não. Perguntei se ele achava que era ela que vinha me chamar.
Ele demorou um pouco para responder. Hoje em dia, já não é mais só ela. Cada um que responde desaparece, acaba aprendendo a chamar também. Vira um coro. É por isso que, às vezes, parece voz de tanta gente, pai, mãe, filho, até a nossa. Na despedida, ele segurou meu ombro com força e disse: se um dia, longe daqui, você acordar achando que ouviu alguém te chamando pelo nome, não tenta lembrar de quem era a voz. Pensa primeiro em quem não poderia estar ali. E não responde da segunda vez. Nunca. 7. E se te chamarem hoje? Já faz anos que eu saí daquele sítio. Mudei de cidade, moro em apartamento, vizinho de cima, de baixo, barulho de carro a noite toda. Mesmo assim, de vez em quando, acordo no escuro com a sensação nítida de que alguém me chamou pelo nome. Às vezes parece a voz de um amigo de infância. Às vezes, de parente que já morreu. Quase sempre, eu ignoro. Viro pro lado, tento dormir de novo. Mas fico esperando, em silêncio, para ver se vem a segunda vez. Até hoje, não conto pra ninguém se, quando escuto de novo, eu respondo ou não. E você? Se, na próxima madrugada, alguém te chamar pelo nome 2 vezes, com vozes diferentes, vai atender?